Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o assunto capacidade térmica, calor específico e quantidade de calor. Essa é uma matéria que exige cálculos, né? É uma matéria que nós temos ali as fórmulas, então eu peço para que vocês preparem já o caderno de física de vocês, para que vocês possam já ir anotando ao longo do vídeo tanto os conceitos que vocês aprenderam, quanto as fórmulas matemáticas. Então, vamos para o próximo slide. Capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Matematicamente, essa grandeza é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida. Então, eu vou destacar aqui a palavra razão. A palavra razão, na matemática, quer dizer o resultado de uma divisão. Então, é a divisão entre a quantidade de calor com a variação de temperatura sofrida. Então, eu tenho a expressão aqui abaixo, né, que explica matematicamente isso que eu acabei de falar, o conceito da física. Então, os termos da equação e suas devidas unidades de medida são o C maiúsculo, a letra C maiúscula. Ela representa a capacidade térmica na fórmula. E a unidade de medida dela é caloria por grau Celsius. Eu tenho a letra Q, que representa a minha quantidade de calor, e que é a minha caloria. A unidade de medida de quantidade de calor e variação de temperatura, que pode ser dada em Celsius ou Kelvin. Nesse caso, a gente vai focar em Celsius, porque aqui a nossa capacidade térmica está sendo colocada também em Celsius. Observe que a variação de temperatura pode ser indicada tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin. Isso é possível porque as duas escalas termométricas são centígrados, isto é, divididas em 100 intervalos. Esse conteúdo vocês já viram comigo. Então, é possível calcular tanto em Celsius quanto em Kelvin. Agora, nesse momento, nós vamos focar em Celsius. Capacidade térmica de um corpo de absorver ou perder calor. Essa é a definição de capacidade térmica. Cada corpo tem uma capacidade específica para estar recebendo calor ou estar perdendo calor. Eu vou colocar aqui uns minutos para que vocês possam anotar as informações contidas nesse slide. Voltando aqui, passando para o próximo slide. Relação com a massa do corpo. Existem duas formas de calcular a capacidade térmica. A primeira, que vocês viram que tem relação com a variação de temperatura, e eu tenho uma segunda fórmula. Nessa equação, a capacidade térmica de um corpo qualquer é definida como o produto da massa do corpo pelo seu calor específico. O que é produto na matemática? Produto nada mais é do que a multiplicação de dois termos. Então, a massa do corpo ela é representada pela letra M minúscula
É importante vocês colocarem como a letra M minúscula e pelo calor específico. E o calor específico eu tenho que colocar com a letra C minúscula. Por quê? Na física, a letra C maiúscula representa a capacidade térmica e a letra C minúscula, calor específico. Característica do material que compõe o corpo. E isso é a definição de calor específico. Então, vamos lá. A maneira que o corpo recebe ou perde calor, ela está diretamente ligada com o seu calor específico. O que isso quer dizer? Cada corpo tem um calor específico, é uma característica dele. Então, se nós colocarmos uma madeira, um plástico e um ferro para receber calor, cada um desses materiais eles vão se comportar de maneiras diferentes, porque eles possuem calores específicos diferentes e capacidades térmicas diferentes também, certo? Aqui podemos perceber que, caso existam duas quantidades diferentes de um mesmo material, a maior quantidade apresentará a maior capacidade térmica, ou seja, precisará de uma maior quantidade de energia para sofrer uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. O que essa explicação diz? Observem a massa. Quanto maior o valor da massa, maior vai ser a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura daquele corpo. Vou dar outro exemplo para vocês. Se eu coloco 1 litro de água para ferver e eu coloco 100 litros de água para ferver, logicamente que a massa de 100 litros, ali o volume de 100 litros de água vai demorar muito mais para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, tanto a massa quanto o calor específico influenciam na capacidade térmica do corpo. Então, vamos lá. Quando eu tiver variação de temperatura, eu vou utilizar a primeira fórmula. Quando eu tiver massa ou calor específico, eu utilizo a segunda fórmula, certo? Vou dar aqui um tempo para que vocês possam anotar as informações desse slide. Pessoal, indo então para o próximo slide. Então, aqui eu trouxe um mapa mental, um exemplo do site Brasil Escola, que fala sobre capacidade térmica. Então, capacidade térmica, aqui existe a primeira fórmula que eu mostrei para vocês. Explica o que é capacidade térmica, a capacidade térmica com a segunda fórmula. Aqui o exemplo, corpos com grandes capacidades térmicas são chamados de reservatórios térmicos. Então, ele faz a comparação com um cubo de gelo e um iceberg. Então, são detalhes importantes que existem nesse mapa mental que auxilia vocês na compreensão desse conteúdo quando vocês forem estudar novamente. Aqui, onde eu estou apontando com laser agora, fala sobre a unidade de Sistema Internacional de Medidas. O mais comum é aquele que eu disse para vocês, calorias por graus Celsius.
Eu vou dar um tempo para que vocês possam reproduzir esse mapa no caderno de vocês. Ele reúne de uma maneira concreta as informações que eu disse nos slides anteriores. A ideia de mostrar as explicações em mapas mentais é para que vocês percebam que o mapa mental é uma ótima opção de método de estudo, certo? Então eu vou deixar um tempinho aqui. Pessoal, passando aqui para o próximo slide. Calor específico. Então, vem uma explicação aqui sobre calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. O que isso quer dizer? Cada material vai ter o seu calor específico de maneira particular, trabalhado. E nós temos uma tabela, tá? Que já traz isso para mim. A maioria dos materiais, principalmente os mais cobrados em provas importantes, Enem, alguns vestibulares. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Dependendo do calor específico do material, ele vai se comportar de uma maneira diferente quando ele recebe calor. Então, aqui embaixo eu tenho uma tabela, tá? Com os valores específicos dos materiais mais cobrados, os que mais aparecem nas questões de vestibulares. Eu acho importante que vocês copiem essa tabela com calma, porque vocês precisam. Aí alguns alunos podem fazer a seguinte pergunta para mim. Ana,
o vestibular não fornece, a gente precisa decorar. Na realidade, o vestibular ele fornece, tá? A maioria deles fornece. Mas você sabendo os calores específicos dos materiais, o que que acontece? Você já sabe qual material recebe calor com mais facilidade ou não. Anotem, por favor, duas substâncias que não aparecem nessa tabela e é de extrema importância. Chumbo, o calor específico do chumbo é 0,031 e o do mercúrio, 0,033. E todos esses materiais aqui dessa tabela. Então, antes que vocês comecem a copiar a tabela, quero que vocês pensem comigo. O calor específico do mercúrio é 0,033. Vamos comparar com o calor específico da água, que é 1. O calor específico da água é muito maior que o do mercúrio. Então, a água ela demora muito mais tempo para receber uma quantidade de calor do que o mercúrio. Então, eu posso concluir que quanto menor o valor do calor específico do material, mais rápido ele recebe calor, certo? A comparação de água e mercúrio é muito comum nas questões do vestibular. Eu vou dar um tempo aqui para vocês nessa tabela, para que vocês possam copiar com calma. Não esqueçam de acrescentar chumbo 0,031 e mercúrio 0,033. Então, eu vou deixar um tempo aqui para que vocês possam copiar a tabela com calma no caderno de vocês.
Pessoal, passando aqui para o próximo slide. Fórmulas. Então, vamos fazer uma retomada dessas fórmulas. Então, vamos lá. Tem aqui a primeira, capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. E eu quero que vocês olhem aqui para onde eu estou apontando com o laser, na última fórmula, que também representa o cálculo de capacidade térmica. Qual que é a diferença? Quantidade de calor dividido por ΔT, que é a variação de temperatura. E surge aqui para mim a junção das duas fórmulas. Quando o exercício não quer saber capacidade térmica, eu utilizo essa fórmula aqui do centro. Essa segunda fórmula, de quantidade de calor. Quantidade de calor vai dar para você o resultado em calorias. O que eu preciso para descobrir a quantidade de calor de um determinado material, de uma determinada situação que o material está sendo colocado ali? Massa, calor específico e variação de temperatura. Massa, pessoal, ela sempre tem que ser dada em gramas, certo? Se ela for colocada no exercício para vocês em quilos, precisa fazer a transformação, certo? Para quem tem o costume de estudar a parte e vai verificar vídeos no YouTube, por exemplo, os professores de cursinho, eles chamam essa fórmula de quimacete. Quimacete, para você poder decorar com mais facilidade. Então, às vezes é comum quando a gente está assistindo um vídeo desse assunto no YouTube, que um professor está dando a revisão, e ele fala, vamos utilizar a fórmula do quimacete. A fórmula do quimacete é a fórmula da quantidade de calor, certo? Anotem essa outra fórmula que vocês conheceram agora, para que eu possa passar para os exemplos de cálculo com vocês. Passando aqui para o próximo slide. Exemplos. Então, eu tenho o exemplo 1, certo? Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius, então eu já tenho capacidade térmica, recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Então, a primeiro momento, esse exercício pode assustar, porque são muitos dados. Agora, vamos pensar com calma. Qual fórmula eu tenho capacidade térmica e temperatura? Essa que eu vou apontar aqui embaixo agora para vocês. Então, vamos lá. Capacidade térmica, o exercício já deixa aqui para mim de cara que é 25. Então, eu coloquei aqui no lugar do C, 25. Agora, vamos lá. Ele recebe calor de uma fonte. Anotem aí. Quando o exercício fala recebe calor de uma fonte, é a minha quantidade de calor. É o meu Q. Ele fala que essa fonte fica ligada 20 minutos. E a cada minuto recebe 50 calorias. Então, eu não posso colocar aqui na fórmula direta. Eu tenho que fazer a conta primeiro. Então, eu fiz aqui do ladinho, onde eu estou apontando com o laser agora. Se a cada 1 minuto ele recebe 50 calorias, eu preciso fazer a multiplicação. Em 20 minutos, ele vai receber quantas calorias? Multiplicando 20 por 50, 1000 calorias. Então, eu coloquei aqui o 1000, ó, vou apontar para vocês, no lugar do quê? 1000 calorias. O que eu quero descobrir mesmo? Variação de temperatura. Coloquei aqui na divisão. Então, se eu faço uma regra de 3, quando eu faço aqui a divisão, 25 vezes ΔT, 25 vezes ΔT. 1000 vai ser vezes 1. 1000 vezes 1 é 1 mesmo. 25 está multiplicando, ele passa dividindo. 25 dividindo aqui o 1000, 1000 dividido por 25 são 40 graus Celsius. Então, eu tenho a resposta
de alternativa B como resposta correta. Eu quero lembrar vocês das informações importantes desse exercício. Ele dá para mim o valor da fonte, da quantidade de calor, mas ele fala que são 20 minutos ligados e cada minuto recebe 50 calorias. É por isso que eu coloquei 1000 calorias na fórmula. Calorias é o que mesmo? Quantidade de calor. Por que eu utilizei essa fórmula? Porque essa fórmula é a que trabalha a capacidade térmica junto com variação de temperatura. E o exercício pede para mim a variação de temperatura, então é essa fórmula que eu precisava usar. Eu vou colocar um tempo aqui nesse slide para que vocês possam copiar com calma tanto o enunciado, as alternativas e a resolução do exercício. Pessoal, dando continuidade aqui no próximo slide. Segundo exemplo, determine a capacidade térmica em calorias por graus Celsius. Então, eu preciso calcular a capacidade térmica para 300 gramas de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 graus dividido por gramas graus Celsius. Então, vamos lá.
Eu preciso descobrir o quê? Capacidade térmica, que eu estou destacando aqui agora para vocês no laser. E o exercício me dá o valor de uma massa. Então, qual fórmula que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula da capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Coloquei aqui embaixo. Coloquei o valor da massa, eu preciso verificar se essa massa está em gramas, e ela está, então está na unidade correta do Sistema Internacional de Medida. Então, eu coloquei aqui massa 300, calor específico é igual a 0,09, coloquei aqui 0,09. Multiplicando aqui os dois, seriam 27. 27 o quê? 27 calorias por grau Celsius. Então, eu destaco aqui como a resposta correta, 27. Eu vou dar um tempo também nesse slide para que vocês possam copiar o enunciado, colocar a fórmula aqui para que vocês possam fazer a atividade. Vamos lembrar, capacidade térmica, o exercício me deu a massa, então eu utilizo essa fórmula sempre. É desse jeito que fica fácil para que vocês possam determinar a capacidade térmica do exercício, não ficando em dúvida qual fórmula vocês utilizam, certo? Se o exercício te der variação de temperatura ou solicitar a variação de temperatura, vocês vão utilizar a primeira fórmula. Se o exercício te dá massa, vocês vão utilizar a segunda, certo? Vou dar um tempo aqui para vocês poderem copiar.
Pessoal, dando continuidade aqui, indo para o terceiro exemplo. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 calorias por gramas graus Celsius, de 20 para 50 graus, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a, olha a palavra aqui, quantidade. Então, é sinal que eu preciso da fórmula do que macete, quantidade de calor. Então, aqui, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes o ΔT. Então, vamos lá. Quantidade de calor. Qual que é a minha massa mesmo? 200 gramas. Então, eu tenho a massa aqui. Qual que é o meu calor específico? Calor específico 0,6. Tenho ele também. E a variação de temperatura? Você precisa fazer a conta antes de colocar na forma. Então, variou de 20 para 50. Então, são 30 graus. Vocês concordam comigo? Se eu estou no 20 e sobe para 50, são 30 graus positivos. Aí vocês podem perguntar para mim, é possível ter graus negativos aqui? Sim. Quando o corpo está perdendo calor, a temperatura vai abaixar. A temperatura abaixando, o resultado da temperatura vai ser menos, vai ser negativo, e multiplicando aqui todos os termos, a quantidade de calor fica negativo também. Então, qual que é a quantidade de calor necessária para fornecer aqui nesse caso? Então, eu fiz a multiplicação, 200 vezes 0,6 vezes 30, que dá 3.600 calorias. Então, vamos lá. Eu vou destacar a resposta correta aqui para vocês. E nesse caso, o corpo ganhou calor. É importante vocês se lembrarem. Se o resultado da quantidade de calor é positivo, é sinal que o corpo ganhou calor. Agora eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar o enunciado, as alternativas e a resolução desse exemplo.
Pessoal, então com essa aula nós demos introdução ao assunto calor específico, quantidade de calor, capacidade térmica. Então, fiz também 3 exemplos, cada um deles utilizando uma das fórmulas. É necessário que vocês tenham feito todas as anotações para que vocês possam realizar as atividades propostas daqui para frente. Obrigada, pessoal!